Olá, tudo bem? Espero que sim, espero que vocês estejam bem. Eu sou a Ana Alice Almeida e hoje vou falar para vocês sobre voz e emoções. É um tema que muito me interessa e que eu já venho pesquisando há algum tempo. E antes da gente iniciar sobre esse tema, eu gostaria de agradecer imensamente o convite formulado pelo Departamento de Voz da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia. Eu acho que foi uma iniciativa muito boa, né? Principalmente para esse momento que estamos vivendo, e um slogan bastante oportuno, que diz sobre: em tempos de distanciamento físico, a voz nos aproxima. Então, é um tema que tem a ver com o nosso momento de pandemia, de Covid, desse isolamento social necessário, e também sobre o tema da nossa aula de hoje, né? Porque vai repercutir tanto o distanciamento vai repercutir nas nossas emoções, como também vai impactar na nossa comunicação. É importante que nós tenhamos um cuidado com as nossas palavras, com o que falamos, com a mensagem que nós queremos passar. Então, temos que usar a nossa voz ao nosso favor e ao favor das pessoas que estão no nosso convívio diário. Não só no convívio em casa, mas também nesse convívio que nós temos mantido à distância. O cuidado com os nossos idosos, que não estão na mesma casa que nós. Temos sempre que estar monitorando todas essas outras pessoas queridas que, mesmo que não estejam próximas fisicamente, estão por nossa comunicação diária. E aí, falando nessa comunicação, eu passo já para o próximo vídeo, falando para vocês que todo mundo sabe que nesses tempos, né, de pandemia, muito a gente tem recebido de vídeos nas redes sociais e tem se vinculado vídeos de todos os tipos. E acredito que vídeos que são representativos dos nossos representantes, na verdade, políticos, seja da esfera municipal, estadual ou federal. Não só do Brasil, mas também no mundo, porque é uma pandemia mundial, né? Então, eu vou passar para vocês 2 vídeos que eu selecionei, que a gente pode avaliar a comunicação relacionada ao impacto que vai causar no outro, a partir dessa comunicação. Então, o primeiro vídeo é de um prefeito de uma cidade do Maranhão. Vamos assistir. O decreto de isolamento vai todo mundo para dentro da sua casa. Isolamento é para dentro de casa, não é nas calçadas, não. As coisas estão sérias. Então, eu só estou dizendo isso aqui para depois, quando começar a mortandade de gente, não vir querer culpar prefeito A, prefeito B, vereador, governador, não. Cada casa tem que fazer. Então, a gente percebe que é uma fala bastante intempestiva, que em alguns momentos perde inclusive a credibilidade do conteúdo, do discurso, né? E que pode gerar um impacto negativo no ouvinte, justamente com essa perda de credibilidade no discurso. E esse outro vídeo que selecionamos foi sobre a chanceler federal da Alemanha. Acredito que vocês já devam ter visto falar muito sobre ela, que é a Angela Merkel. E a Angela, ela tem sido recebido bastante críticas positivas ao respeito dela, justamente dela como uma boa administradora relacionada à gestão de crises. Colocam, né, as mídias colocam justamente como ela tendo mesmo nesse momento difícil, né, de pandemia, ela continua a governar com calma e com prudência, e que isso tem visto de uma forma positiva, não só para a Alemanha, mas como o país como um todo. Então, vamos ver um trecho do vídeo. Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger, das Coronavirus verändert zurzeit das Leben in unserem Land dramatisch. Unsere Vorstellung von Normalität, von öffentlichem Leben, von sozialem Miteinander, all das wird auf die Probe gestellt wie
nie zuvor. Millionen von ihnen können nicht zur Arbeit. Ihre Kinder können nicht zur Schule oder in die Kita. Theater und Kinos und Geschäfte sind geschlossen. Was vielleicht das Schwerste ist, uns allen fehlen die Begegnungen, die sonst selbstverständlich sind. Natürlich ist jeder von uns in solch einer Situation voller Fragen und voller Sorgen, wie es weitergeht. Ich wende mich heute auf diesem ungewöhnlichen Weg an Sie, weil ich Ihnen sagen will, was mich als Bundeskanzlerin und alle meine Kollegen in der Bundesregierung in dieser Situation leitet. Das gehört zu einer offenen Demokratie, dass wir die politischen Entscheidungen auch transparent machen und erläutern, dass wir unser Handeln möglichst gut begründen und kommunizieren, damit es nachvollziehbar wird. Então, a gente pode perceber, nesse discurso dela, a seleção adequada das palavras, a forma com que ela se comunica gestualmente, a expressão facial e também a voz, né? A gente percebe que ela tem uma seleção, um cuidado apropriado para a comunicação com o seu povo. Ela contextualiza de forma geral, compadece do problema que o país está passando, não só o país, mas o mundo, e tenta viabilizar formas de sair delas, né? Então, a gente percebe nessa fala que ela pede, ao invés de ameaçar, ela tenta passar objetividade em vez de uma norma, de algo muito rígido, e também passa calma ao invés de agitação. Isso tudo são condições importantes para o gerenciamento de uma crise. Falando de questões atuais, a gente faz um link agora retrospectivo. Então, nessa retrospecção, juntamente com a comunicação e as emoções, sobretudo falando mais especificamente de voz e emoção, a gente percebe que é um tema que já é estudado há algum tempo. Nós trazemos aqui, nesse slide, um estudo que ele é de 1915 e que falava sobre o mecanismo psíquico da voz em relação às emoções. Então, vejam que já há algum tempo a literatura se preocupa dessa relação entre esses dois fenômenos tão importantes, tanto para os dias de hoje, mas também desde essa época. É importante a gente destacar alguns conceitos básicos sobre emoções. Então, as emoções são episódios de curta duração que envolvem sentimentos, avaliações cognitivas, inclusive com estratégias de aprendizagem, de memória emocional envolvida, tendências de ação motivacional, expressões motoras e mudanças fisiológicas. Então, essas expressões motoras e mudanças fisiológicas são repercussões que acontecem a partir da seleção da emoção. Tem sido modada com o passar do tempo, então, com toda essa evolução no decorrer do tempo, foram modificadas essas questões relacionadas às emoções e também o contexto sociocultural tem um papel importante nesse marcador. Então, como a pessoa expressa suas emoções aqui no Brasil, sem dúvida não é da mesma forma que na Alemanha, não é? E não é a mesma coisa que na China, no Japão. E a gente vê mesmo que dificilmente um político poderia se reportar de uma forma um pouco mais agitada em outras culturas, né? Porque são questões bastante culturais. Então, as emoções elas podem ser eliciadas, ocorrendo, então um fato que está ocorrendo presencialmente naquele momento, a pessoa lembrando um fator que aconteceu ou imaginando eventos. E, além disso, a emoção ela também pode ser simulada, atuada. Falando nesses fenômenos que aconteceram, eu acho que todos nós já passamos por um momento de tensão e por momentos também alegres. Pensando em momento de tensão, se a gente disser assim, Deus o livre, alguém foi assaltado, né? E aí, qual é a lembrança que a gente tem naquele momento? A lembrança que nós vamos ter
o que aconteceu naquele momento, né? Por exemplo, a pessoa se deparou com um assaltante e ele solicitou, né, algo da pessoa, algum objeto. Então, aquele momento, a reação que a pessoa teve, que é algo muito comum, é freezing, que é paralisar, ou luta, que é você reagir, ou fuga, é você querer fugir. Então, essas são questões muito próprias desse momento de medo, de estresse. Então, vamos dizer que a pessoa teve aquela reação de lutar, de querer sair, de reagir. E aí, graças a Deus, não aconteceu nada e a pessoa ficou bem. Mas quando ela depois percebe e recorda aquele fato, ela consegue, que seria aí lembrando o fato, ela consegue vivenciar e sentir as reações fisiológicas muito semelhantes do que aconteceu naquele dia. Às vezes não na mesma intensidade, mas sem dúvida toda a parte do sistema límbico e dos neurotransmissores envolvidos e as respostas neurofisiológicas vão estar bastante voltadas ao que aconteceu naquele momento. E também a emoção ela pode ser simulada, né? Então, por exemplo, os atores têm esse costume, porque faz parte do ator ele atuar, ele simular aquela emoção. Eles tentam fazer de forma mais natural possível para chegar àquela emoção que necessita naquele momento. As emoções, elas estão presentes no cotidiano dos seres humanos, elas interferem em diversos aspectos, como no comportamento, na cognição, a forma de aprendizagem, a construção de uma memória emocional, a percepção de como a pessoa pode ser deturpada de acordo com a emoção que ela esteja vivendo, e a comunicação também sofre o seu impacto. Tá? Então, sem dúvida, esses acontecimentos geram estímulos neuronais que afetam, entre outras questões, a tomada de decisão de curto prazo. Justamente de curto prazo. Por quê? Esses estímulos acontecem, né, no meio, geralmente, que estamos vivendo, mas pode ser, como a gente falou, também lembrados, que não deixa de ser um estímulo, só que ele não é externo, ele nesse momento está interno, né? E aí você, selecionadas a emoção, o sistema nervoso central vai filtrar, interpretar, e aí vão ter as reações do sistema nervoso periférico, certo? Que vão, sem dúvida, repercutir na questão que a gente já mencionou, comportamento, na cognição, na comunicação. Isso tudo é muito rápido. Para vocês terem ideia, um episódio de raiva e de alegria típico, ele acontece por cerca de 15 a 60 minutos. E um episódio de medo, ele é muito mais rápido, mais incisivo, acontece em cerca de 15 minutos. Esses 15 minutos é o tempo que se processa, é o tempo que todas as respostas neurofisiológicas, elas ficam alteradas. E depois desse tempo, nós tendemos a voltar para o baseline, que seria a medida padrão nossa. Porém, pessoas que têm transtornos mentais, elas tendem a perdurar muito mais, né? Então, essas respostas podem ser alteradas por causa desses transtornos mentais. Há diversas formas de classificar as emoções. As mais conhecidas é vinculada à abordagem discreta e contínua. Falando da abordagem discreta, que envolve um grupo de 6 emoções básicas, que pode ser chamada de Big Six, que envolve raiva, felicidade, surpresa, nojo ou desgosto, medo e tristeza. E é importante dizer que existem essas 6 emoções, mas também elas podem ser combinadas, gerando um espectro de estados emocionais muito mais amplo. Quem estudou bastante isso foi o Paul Ekman, na década de 90, que é muito conhecido relacionado às expressões faciais. Pensando já na abordagem contínua, nós podemos ver que existe também várias formas de classificação
E o mais conhecido dentro da abordagem contínua é o modelo tridimensional. E aí, esse modelo ele quer dizer o quê? Que cada estado emocional pode ser definido como uma combinação linear dos eixos de ativação. Excitação, que também é chamado de ativação, que é chamado de excitação, valência, que também pode ser chamada de avaliação, e a relação de poder, tá certo? De potência. Então, a ativação, ela é o grau, é o quanto, né, esse indivíduo expressa, mede o grau de excitação do indivíduo em expressar a emoção. A valência é o quão positiva ou negativa é essa emoção. Então, sabemos que temos emoções positivas e negativas. E a potência é a força, a intensidade que se expressa essa emoção. Tudo isso pode variar e, com isso, forma aquele espectro que eu mencionei anteriormente. Então, as emoções envolvem vários componentes que estão associados a diferentes funções, como, por exemplo, como o componente de sentimento subjetivo, como o nome já diz, é algo que depende muito de cada pessoa, de vivências anteriores e, inclusive, também do contexto socioemocional, sociocultural. E as respostas, né, esses componentes que são vinculados às respostas de expressão motora e componentes fisiológicos. Tudo isso são componentes importantes para a definição das emoções. Quando a gente fala especificamente da voz, nós sabemos que ela é responsável pela maioria das informações contidas em uma mensagem transmitida. Quando nós escutamos aquele áudio, sem dúvida, aqueles dois áudios, né, que ouvimos sobre os políticos, o municipal e uma que seria uma chanceler federal, né, representando um país, essa mensagem, esse áudio, esse vídeo que escutamos, ele vai repercutir algum impacto no ouvinte. Então, é muito além do que o que as palavras em si, mas sim o como se fala é muito importante para gerar esse impacto no outro, no ouvinte. Então, ela é representação da personalidade muito forte de cada indivíduo. Se a gente escuta uma pessoa chegando, sem mesmo visualizar e a gente conhece, a gente já sabe quem é essa pessoa pela marca da voz que ela tem. E expressa também o seu estado emocional, a idade, cultura, saúde física e história de vida. A gente também, quando recebe uma ligação de uma pessoa conhecida, só com o alô, muitas vezes a gente consegue saber como aquela pessoa está, se está bem, se não está bem, simplesmente pelo tom da voz, por todas as características que essa voz está chegando a nós. Eu vou passar agora um outro vídeo para a gente comentar um pouco mais. Esse vídeo, né, a gente deixa um pouco a gente aflito, né? Um pai com essa brincadeira. É uma brincadeira muito mais de pai do que de mãe. Eu acho que a mãe não faria uma brincadeira dessa. Então, brincadeiras à parte, é para comentar que vejam como mesmo um bebê pequeno, ele consegue discriminar já as emoções. Ele consegue perceber situações ameaçadoras, né? Nesse caso, para essa bebê, mas também ela consegue perceber situações alegres, situações que deixam ela feliz, né? Situações que são de acalento para ela. Então, as crianças já desde cedo, desde recém-nascido, elas conseguem perceber essas emoções, seja pelas expressões faciais, seja pela reação corporal das pessoas e, sobretudo, pela voz. Então, já tem estudos que mostram na literatura que desde pequena e desde intraútero as crianças já percebem
a voz da mãe, do pai, das pessoas que mais convivem com ela dentro da barriga e posteriormente também. Bem, então a voz ela é produzida por um complexo processo neurofisiológico. Envolve várias estruturas e vai repercutir em reações pelo corpo, né, que vão responder pelo corpo. Então, os hábitos de fala de cada pessoa, o uso de como se tem em relação à voz, elas apresentam fortemente cada falante. Então, a gente consegue diferenciar um falante do outro a partir dessas características. E assim, a voz vai trazendo essa repercussão individual, sendo uma marca de cada falante. E essa representação da voz, das emoções a partir da voz, envolve tanto o mecanismo neurológico central como o periférico. Tá? Então, o central está muito mais envolvido nessa percepção, memorização, estímulo e seleção de respostas, e o periférico em si vai propiciar essas respostas corpóreas, né, vinculadas ao sistema simpático e parasimpático. Aqui a gente destaca dois elementos muito importantes relacionados ao sistema nervoso central e vinculados às emoções. Então, essa repercussão da voz, das emoções na voz, que é a substância cinzenta periaquidutal e o sistema límbico. A substância cinzenta periaquidutal, ela interfere na atividade de alguns músculos da laringe, também na coordenação entre a musculatura respiratória e as outras funções da laringe, e também a voz nesse contexto emocional. O sistema límbico, ele é totalmente envolvido nos comportamentos afetivos e quando vinculado às questões de vocalização, ele é responsável justamente por essa carga emocional que passamos a partir da voz. Então, percebemos que as modificações ocorridas no trato vocal, elas sem dúvida são influenciadas pelo estado emocional. Então, a literatura nos mostra essas evidências e que alteram momentaneamente as questões anatomofisiológicas da produção da voz, que a gente pode listar como o controle da respiração, o posicionamento vertical da laringe, o relaxamento relativo das pregas vocais e também o posicionamento e relaxamento dos músculos da faringe e da língua. Então, como eu falei, são alterações momentâneas. Elas acontecem naquele momento de uma valência positiva e negativa, mas de uma potência emocional, digamos, um pouco mais acentuada. Ela acontece nessas modificações, mas brevemente retorna aos valores basais, como a gente falou anteriormente. Porém, quando essa pessoa tem um transtorno psiquiátrico, ela pode manter por mais tempo esse padrão alterado, esse padrão anatomofisiológico. E isso pode ser uma predisposição que essa pessoa possa ter para desenvolver a disfonia. Então, a literatura traz que o estado de humor, ele influencia o comportamento comunicativo e sinaliza alguns parâmetros que são modificados, como o ritmo e controle respiratório produzido devido a efeitos da pressão subglótica, e isso vai modificar, por exemplo, a intensidade e a frequência vocal. Outros elementos que são envolvidos, como velocidade de fala, também a coordenação pneumofono-articulatória, já que essa questão do controle respiratório está envolvido, e repercussões relacionadas à inteligibilidade e à fluência da fala. Muitos momentos referido na literatura e também clinicamente a gente percebe que as pessoas mencionam que em momentos de ansiedade, de medo, elas tendem a ter maior frequência de hesitações, de repetições e às vezes até bloqueios durante o discurso, nesse momento de grande emoção. E também se vê que emoções de valência negativa podem provocar ressecamento da mucosa oral,
interferindo na ação da fala, além de afetar o controle da musculatura oral e articulação de alguns fonemas, podendo inclusive gerar alguns momentos de tremor na voz. Então, por que seria interessante investigar a voz e as emoções, essa relação? É interessante porque nós vamos conhecer a produção de voz e fala envolvida nas emoções, conhecer aspectos de normalidade, para poder distinguir futuramente do que não é dentro da normalidade, né? Poder saber, e a partir disso, definir estratégias terapêuticas. Por exemplo, nós falamos muito do medo, né? Então, o medo é uma emoção bastante frequente, inclusive agora estamos passando, né, por um medo que às vezes é um pouco mais acentuado para algumas pessoas, com o medo da Covid-19, né? Mas se tem estudos, levantamentos na literatura que mostram que o segundo maior medo da população, de forma geral, é o medo de falar em público. Então, é muito comum recebermos em consultório, em clínicas, na prática do fonoaudiólogo, a procura justamente para desenvolver-se melhor sobre esse medo de falar em público. Então, conhecendo essas estratégias de situações dentro da normalidade e também de como acontece o medo, o tempo que acontece, vai conseguir desenvolver quais estratégias melhores para a adequação desse cliente às situações que causam medo a ele. Também pode favorecer ferramentas diagnósticas, porque justamente vai conseguir distinguir o que é normal do que é patológico, quais são as características, por exemplo, que distinguem uma tristeza de uma depressão, o que distingue um medo de uma ansiedade, de um transtorno de pânico, certo? Então, justamente essa linha tênue, muitas vezes, elas podem ser identificadas a partir também da comunicação, sobretudo da voz. E, por fim, não menos importante, temos hoje em dia aplicações possíveis para o mercado tecnológico. Nesses tempos também que estamos vivendo em isolamento social, nós temos visto o quanto é importante que hoje temos acesso à internet, à comunicação à distância, né, por aplicativos, plataformas, mídias sociais. Então, tudo isso faz que nós nos aproximemos um do outro. E o quanto a comunicação, a voz, ela é um elemento importante como mediador de situações diversas. E aí eu trago para vocês um novo vídeo que mostra justamente algo, né, bastante inovador, que foi construído pela empresa IBM, e eles desenvolveram, na verdade, né, um holograma que é intérprete. Então, vocês vão ver, eu fiquei muito surpresa quando eu vi, foi uma colega minha de trabalho, a Ana Luísa, que trabalha com tecnologia, e aí ela mostrou esse vídeo, eu fiquei bastante entusiasmada, assim, com o avanço tecnológico. E nós podemos ver que o holograma, ele é imagem e semelhança da apresentadora, né? Então, ela transforma e depois, tanto com a imagem física, mas também com as características vocais e de comunicação muito semelhantes a ela. Então, vamos ouvir. I can translate my English into Japanese and train it to sound exactly like me. The same voice tones, those same inflections. Now we brought this together, my hologram and Azure AI, to show you what's possible. So first I'm going to put on my HoloLens 2 here, and then we'll flip in the room to a special camera so you can see exactly what I'm seeing. Let's get started. First, let me introduce you to Mini-Me. There she is, my perfect hologram. And thanks to the power of HoloLens 2, she just floats right with me. I'm literally holding my hologram, so natural. Now she's a little small to do a keynote. So let's get her up so she can do full-size Japanese keynote.
Render keynote. Então, isso acontece, isso já existe, já está no nosso tempo, pasmem. Então, vejam como o fonoaudiólogo ele pode compreender melhor e participar do desenvolvimento de patentes, de outros elementos que vão muito além do que a gente imagina. Então, trazendo uma revisão para vocês da literatura, ela já não é tão nova, ela é de 2006, porém ela é muito interessante. Ela é sobre o reconhecimento emocional da fala, recursos, características e métodos. Eles levantam, esses dois autores, 64 estudos que falam sobre a relação de voz e emoção. E aí eu trouxe um recorte para vocês de alguns aspectos que eu considerei importante. É um artigo bastante extenso e eu recomendo que as pessoas leiam, quem tiver interesse sobre o tema. E eu vou deixar no final dessa aula para vocês um QR Code com todos os materiais que a gente utilizou na aula para vocês poderem ler, tá bom? Então, foi uma revisão da literatura, como eu já falei, e a maioria dos sujeitos eram vinculados à população geral, atores, estudantes, pacientes e crianças. A maioria dos objetivos desses 64 estudos era de reconhecimento das emoções a partir da voz. Em relação ao tipo de amostra, a maioria dos estudos trabalhavam com a amostra simulada, ou que a gente pode chamar também de atuada, né? Então, eram as mais presentes nos estudos. Desses 64, 17 estudos realizaram medidas neurofisiológicas, sejam elas relacionadas, por exemplo, ao eletroencefalograma, também medidas fisiológicas como exame de sangue, pressão arterial e tantos outras medidas, e vinculadas também à imagem, como por exemplo a imagem laríngea, câmera infravermelha e gravação de vídeo para analisar também postura e expressão facial. Então vejam que todos esses outros marcadores eles foram utilizados para saber se as pessoas que estavam atuando ou eliciando, sofrendo alterações, se elas sofriam alterações relacionadas às emoções, certo? Então, era como se fosse um marcador para realmente comprometer que essas pessoas estavam dentro de um espectro emocional alterado. Dentre as emoções avaliadas, como vocês podem ver, a maioria foram emoções negativas, em detrimento das positivas, que também foram analisadas, mas em menor frequência. Isso tudo porque muitas vezes esses estudos querem mostrar o impacto negativo que essas emoções podem ter para a comunicação, tá? E as questões que eles também destacaram sobre relação às medidas robustas para avaliar a voz.
no levantamento deles, as medidas mais importantes para avaliar a voz frente às mudanças emocionais são relacionadas ao pitch, harmônicos, medida do trato vocal e medidas acústicas a curto prazo. Falando rapidamente sobre cada uma, nós percebemos que o pitch ele depende da tensão das pregas vocais e também da pressão de ar subglótica. E essa variação do pitch, sem dúvida, vai fazer com que modifique a percepção da emoção. O pitch, por exemplo, elevado ou agudo, ele está relacionado com a alegria, com a surpresa. Já um pitch baixo ou grave, ele está relacionado a emoções de valências negativas, como, por exemplo, raiva e desgosto. Vou passar para vocês duas delas, né? Duas amostras vocais, né? Uma relacionada à alegria e outra à raiva. Essas amostras vocais são do Banco de Vozes alemão, então provavelmente acredito que poucas pessoas, só quem conhece alemão vai conseguir compreender o discurso, mas o nosso objetivo maior é que vocês compreendam as características vocais, tá? Então, por isso que eu acredito que não tenha problema não compreender o discurso. Então, a alegria. An den Wochenenden bin ich jetzt immer nach Hause gefahren und habe Agnes besucht. E a raiva? An den Wochenenden bin ich jetzt immer nach Hause gefahren und habe Agnes besucht. A gente percebe que há essas diferenças e justamente as emoções, né? Então, se eu tivesse presencialmente, eu ia perguntar a vocês e provavelmente vocês iam identificar que emoções eram essas. Em relação aos harmônicos, que são um outro parâmetro que pode ser avaliado, que vai ser relacionado ao fluxo de ar não linear no trato vocal, que produz o sinal de fala. Percebe-se que, por exemplo, sinais relacionados à raiva e a estresse, eles vão produzir um fluxo de ar rápido, próximo das pregas vestibulares, e com isso vai fornecer mais sinais de excitação adicional. Eles indicam que a melhor forma de avaliar os harmônicos é através de espectrograma de banda larga. E aqui nessas imagens a gente vê justamente o espectrograma e vemos o sinal neutro de raiva e de estresse. E o quanto realmente essa excitação ela modifica a depender da emoção. Uma outra medida que eles direcionam, como a gente já falou, é a forma do trato vocal. Então, isso tudo verifica-se que a emoção, que o trato vocal, ele vai mudar de acordo com a emoção. E a medida muito interessante ser investigada são os formantes, pela representação de ressonância no trato vocal. E aí eles perceberam na literatura, nesse levantamento que fizeram, que o estresse ou depressão, que tanto no estresse como na depressão, as pessoas não articulam sons consonantais com o mesmo esforço que o estado emocional neutro. Então, há uma divergência em relação a esses fenômenos. E eles direcionam três tipos de emissão para ter um monitoramento dessas emoções, que seria o Fá, do father, né, o A, o I, do id, e o U, do pu. Tá? Então, essas são as três vogais que eles sinalizam serem importantes para esse monitoramento da emoção. Em relação a medidas acústicas a curto prazo, eles relacionam a medidas de frequência, média, intervalos e o padrão e tendências, e também de intensidade. Além disso, taxa de elocução e de pausas entre os enunciados. Essas características também modificam bastante o padrão emocional, repercussão, né, desse padrão emocional. E colocam como que a raiva, para os homens, se mostram níveis mais elevados de energia e eles falam mais pausadamente em relação às mulheres. Bem, então é importante
concluir esse levantamento, essa revisão, falando para vocês que todos esses 64 artigos encontrados são muito importantes, mas pasmem, né, que eu também fiquei bastante perplexa, né, com a situação, que a maioria desses artigos não é desenvolvido por fonoaudiólogos, é desenvolvidos por engenheiros. Então, acredito que nós, fonoaudiólogos, temos que investir, e eu convido, né, a outras pessoas que tenham interesse em investir em pesquisa nessa direção, porque estamos vendo aí o campo vasto que existe. Vamos entrar em um outro tema relacionado a banco de vozes com variações das emoções. Então, existem vários, não muitos, certo? A gente vai listar 5 bancos aqui que temos acesso na literatura que falam sobre a variação da voz durante as emoções. E por que seria interessante falar sobre isso, estudar sobre esse tema, sobre os bancos de vozes? Justamente nessa direção do que a gente já vem falando, que vai gerar um impacto de inovação tecnológica em diversos tipos de mercados, como no call centers, como nos sistemas de videoconferência, que hoje em dia estão em alta, como a gente já falou, e sistemas de acesso por voz a ambientes privativos. Entender a variação da normalidade da voz é um outro aspecto importante, como mencionamos, porque vamos conseguir detectar o que é normal do patológico e também a aplicação do conhecimento para o desenvolvimento de melhor competência comunicativa com nossos clientes que procuram a fonoaudiologia. Então, vamos falar rapidamente desses 5 bancos que existem na literatura, e eles têm diferenças entre si, é claro. Esse primeiro, o Banco SUSAS, ele foi desenvolvido nos Estados Unidos, a partir de 7 voluntários, porém geraram mais de 3.500 sinais. E todos eles eram relacionados ao espectro de estresse e medo. Então, foi coletado discursos e depois transformados em palavras. E todos esses pacientes também responderam a questões relacionadas a transtornos psíquicos, para ver se essas pessoas tinham ou não algum problema, algum diagnóstico psiquiátrico. Em termos de procedimento, foi uma situação de estresse eliciada, então todas essas pessoas, elas vivenciavam um voo de queda livre e também andar em montanha-russa. Vejam se não é um momento de grande estresse e de medo. Então, as pessoas vivenciavam essa situação e tinham que flexibilizar o seu discurso de acordo com alguns comandos dados pelos pesquisadores. Lento, rápido, suave. Isso tudo diante da situação mencionada, né? Em alguns momentos também eles produziam esse discurso com o efeito Lombardi, né? Com o ruído na audição, para ver se justamente o efeito Lombardi poderia ou não modificar essa produção vocal. Tá? Então, é um banco de vozes bem específico vinculado a estresse e medo. O EMODB é um outro banco de dados que foi realizado, na verdade, na Alemanha, tá? Já em um outro lugar diferente, um outro país. Eles iniciaram com a coleta de 40 atores, mas que depois selecionaram apenas 10, a partir das gravações que eles consideraram mais naturais possíveis por meio da perceptiva auditiva. Além da fala, eles coletaram também a eletroglotografia, sinais de eletroglotografia. Tinham palavras fantasia que não existiam, não pertenciam ao alemão, e também frases usuais, justamente para tentar tirar esse componente de memória emocional usando essas palavras fantasia. E foram utilizadas 6 emoções básicas, e todas elas foram atuadas. Foram coletadas junto a atores, que foram feita a gravação de 2 em 2. O EMOCAP é um outro banco que foi, na verdade, desenvolvido na Califórnia, nos Estados Unidos,
com 10 atores, então a gente já vê que foram emoções atuadas, e que, além da voz, coletaram também outros marcadores emocionais, como, por exemplo, a expressão facial, que hoje em dia também é muito utilizada, e marcadores relacionados aos movimentos gestuais de mãos. E foram analisados frustração, tristeza, alegria, raiva e uma emoção neutra. E aí também foi, em termos de procedimento, 2-2, essa captação do sinal, e eles tentaram deixar o mais próximo possível de situações naturais. E aí foi, a partir de um diretor, ele criou um roteiro e os atores podiam simular essas emoções. O Semane, ele foi um banco bem complexo, que foi elaborado por 3 países, que é a Inglaterra, a Holanda e a Alemanha, e participaram 150 estudantes. Esses estudantes eram tanto de graduação como pós-graduação. Foram gravados dados audiovisuais e envolveram raiva, alegria, diversão e tristeza. Em alguns momentos também podiam variar em alguns estilos, então tendo uma maior possibilidade dentro daquele espectro emocional. Eles criaram um cenário artificial para poder tentar fazer com que essas pessoas se sentissem o mais próximo possível das emoções. Então, era pedido para que a pessoa relembrasse um momento relacionado à emoção, né? Então, por exemplo, lembre de um momento bastante triste e toda a atmosfera daquele momento era criado para que a emoção fosse eliciada. E o último banco de dados que vamos mencionar é o Ricola. Então, o Ricola foi desenvolvido na Suíça, e ele teve a participação de 46 participantes, envolvendo a coleta de áudio e vídeo, como a gente vê comum em outros estudos, mas como inovação, é o banco mais recente, ele utilizou medidas neuropsicofisiológicas, envolvendo o EEG, que é o eletroencefalocardiograma, a condutância galvânica da pele, que é a sudorese da palma da mão, e questionário de autoavaliação emocional. Como tarefa de fala, né, foi utilizado realmente uma fala, né, um discurso, e as 6 emoções básicas, né, a Big Six, mais emoção neutra. E eles dividiram todos esses procedimentos em 4 momentos, mas tentando que criasse a indução da emoção o mais próximo do natural possível. E em alguns momentos também realizou a divisão em grupos para ver as valências das emoções. Então, como a gente pode perceber, todos os bancos tiveram um cuidado muito grande em relação à metodologia para tentar coletar essa voz o mais próximo possível do natural, seja em emoções simuladas, né, atuadas, mas também em emoções eliciadas. E a tarefa de fala nunca é um consenso, é sempre um desafio, né? Então, o que a gente pode verificar é que alguns bancos desses estão disponíveis para baixar. Também deixei no final no QR Code de vocês, aqui da aula. E eu trouxe para vocês o banco de dados alemão, mais uma vez. E a gente pode verificar que, se a gente destacar esses 3 marcadores de pitch, intensidade e velocidade de fala, a gente já consegue distinguir bem algumas emoções. Então, na raiva, o pitch seria agudo, a intensidade fraca nos homens, forte nas mulheres, e a velocidade de fala aumentada nas mulheres. Vamos ouvir. In 7 Stunden wird es soweit sein. In 7 Stunden wird es soweit sein. No nojo, o pitch se torna grave, a intensidade fraca e a velocidade de fala reduzida. In 7 Stunden wird es soweit sein. In 7 Stunden wird es soweit sein.
No medo, o pitch é agudo, a intensidade forte e pausas muito curtas. In 7 Stunden wird es soweit sein. Na alegria, há um pitch agudo, porém ascendente, a intensidade forte e pausas curtas. In 7 Stunden wird es soweit sein. In 7 Stunden wird es soweit sein. E na tristeza, nós vemos um pitch grave, a intensidade fraca e a velocidade de fala reduzida. In 7 Stunden wird es soweit sein. Se nós pegarmos aqui essa tabela, vemos que o nojo e a tristeza, essas duas emoções, que são de valências negativas, têm características muito semelhantes. Porém, aí que está a diferença, porque não só esses 3 aspectos são avaliados. É preciso ter uma gama de possibilidades para compreender melhor as emoções. Enfim, entramos na última parte da nossa aula e nós vamos destacar alguns estudos brevemente que já realizamos e outros estudos que estamos desenvolvendo no nosso laboratório. De forma geral, os estudos que foram desenvolvidos vinculados ao LIEV, que é o Laboratório Integrado de Estudos da Voz, da UFPB, estão relacionados propriamente à voz e transtornos mentais. Então, já são de pessoas que, na maioria das vezes, já têm o diagnóstico de um transtorno mental, né, como, por exemplo, depressão, ansiedade, ou para diferenciar pessoas com disfonia e sem disfonia, ou ainda questões vinculadas a profissionais da voz. Então, temos alguns estudos desses que estão listados aí embaixo e também estão no QR Code, caso vocês queiram baixar. Tá? Então, tem estudos transversais, tem estudos caso-controle, tem estudo dentro desse caso-controle tentando perceber algumas características vocais que possam auxiliar no diagnóstico de um transtorno mental, como, por exemplo, a depressão. E também temos estudos de intervenção. Esse estudo de intervenção, nós realizamos 6 sessões e pudemos verificar que a terapia fonoaudiológica, de forma eclética, uma abordagem eclética, e numa modalidade em grupo, ela pôde reduzir a ansiedade, estado dos disfônicos. Tá? Então, era a terapia de voz fonoaudiológica, porém, houve também, dentre outros aspectos de impacto para a voz que foram melhorados, também teve a melhora da questão da ansiedade. Em termos de perspectivas atuais que estamos desenvolvendo, ainda dentro dessa linha da relação da voz com os transtornos psiquiátricos, nós temos o trabalho do doutorando Rafael Bandeira, que desenvolve um modelo de decisão a partir da avaliação multidimensional da voz, para tentar, a partir desse modelo de decisão, predizer transtornos mentais comuns. O trabalho da Denise, a doutoranda Denise Costa, vinculada a 2 alunas de graduação de iniciação científica, é relacionado à co-ocorrência de ansiedade e disfonia. É um estudo coorte das características vocais em pessoas com alta e baixa ansiedade. É um estudo bastante desafiador, mas ainda este ano nós estamos finalizando e traremos em breve para vocês os resultados. Dentro ainda dessa perspectiva de transtornos mentais, dessa possibilidade, nós temos os efeitos neurofisiológicos, psicológicos e vocais de ansiolíticos na ansiedade situacional. A Poliana Arruda, ela está desenvolvendo o seu doutorado, ela não é fonoaudióloga, ela é farmacêutica, e nós temos visto esse estudo vendo o impacto dos ansiolíticos, tanto benzodiazepínicos como beta-bloqueadores, no momento
da ansiedade situacional. Então, no momento de falar em público, será que do uso desses ansiolíticos, eles podem ter repercussões na comunicação? Em breve a gente pretende responder para vocês. E por fim, o último estudo que eu quero mencionar para vocês, que a gente está desenvolvendo nessa linha de pesquisa, é sobre o banco de vozes em diferentes estados emocionais, que é financiado pelo CNPq, e a gente também tem uma parceria com o Centro de Estudos da Voz, com a doutora Mara Belal, que vai fazer essa validação transcultural. Nesse momento, nós temos essas alunas vinculadas, né, que são do LIEV, a Érica, que está aí na primeira foto, a Érica Oliveira, é mestranda. As duas do meio é a Bruna e a Gigliene, que estão na iniciação científica, e a Alexandra Guiar é doutoranda, e todas elas estão vinculadas a esse projeto de pesquisa que tem diversas fases, que é a construção, a validação transcultural e, por fim, é a grande diferenciação do nosso trabalho em relação aos bancos de dados que já mencionamos anteriormente. Porque nós utilizaremos o reconhecimento de padrões com técnicas de inteligência artificial, como a Deep Learning, para diferenciar, conseguir distinguir quais são as características vocais que se alteram, se modificam de acordo com as emoções. Tá? Então, essas são as pesquisas que nós estamos realizando. Era isso que eu tinha para falar para vocês. E a gente passa para o nosso slide finalizador, né? Dizendo que fiquei muito feliz em compartilhar com vocês sobre esse tema nesse momento, né? Sei que é um momento de isolamento social e que espero que a nossa voz ela seja veículo de mitigação, de compaixão, de empatia e também de esperança, né? Que possamos gerar emoções positivas nos outros e poder criar uma grande rede de colaboração, uma rede do bem. Tá? Então, eu queria passar esse vídeo para vocês que representa, ele foi gravado ano passado, mas ele é bastante atual, com pessoas de diversas partes do mundo e em Nova York, que é um local que está passando por forte momento, essa crise, né, de saúde. It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again. Take new all the planes we flew, the things we've been through. I'll be standing right here talking to you about another path. I know we love to hit the road and laugh, but something told me that it wouldn't last. I just switch up, focus and stick and see the bigger picture. Those were the days, hard forever days. Now I see you in a better place. See you in a better place. How could we not talk about family when family's all that we know? Everything I went through, you were standing there by my side, and now you're gonna be with me for the last ride. It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again. I should both go watch your way, and the vibe is feeling stronger. What's small turn to a friendship, and friendship to a bond, and the bond will never be broken, and love will never get lost.
And when brotherhood conquers, and the line will never be crossed. Establish it on our own with the line had to be drawn, and the line is what we need to remember me when I'm gone. When I'm gone, When I'm gone. How can we not talk about family when family's all that we know? Everything I went through, you were standing there by my side. And now you're gonna be with me for the last time. Let the light guide your way. Yeah. Hold every memory as you go. And every word you say will always lead you home. It's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again. Então, meus amigos, que muito em breve, quando tudo isso passar, que nós possamos nos ver, nos abraçar, conversarmos mais sobre esse assunto e tantos outros. Tá? Então, eu gostaria de agradecer a oportunidade, mais uma vez, do Departamento de Voz da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, parabenizar pela iniciativa e também agradecer ao nosso laboratório, né, o LIEV, com tantas pessoas inspiradoras, como temos o nosso presidente, né, da Sociedade Brasileira, que é meu colega e meu amigo de departamento, e tantos outros profissionais e alunos que fazem parte, que nos instigam e nos fazem sempre crescer e querer ser e fazer melhor. Tá? Então, eu passo o último slide para mostrar o QR Code que eu falei durante a aula, que vocês podem ter acesso ao material que nós trabalhamos ao longo desses slides e também o meu e-mail para caso que vocês queiram entrar em contato, a gente trocar informações e também, quem sabe, parcerias de pesquisa. Então, até breve, meus amigos, e um excelente Dia da Voz para todos vocês, tá bom? Então, eu fico muito feliz em estar aqui com vocês e até a próxima. Tchau, tchau!